Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. A ordem é marchar, né? A ordem é descer. Glória a Deus. A ordem é jejuar. O hino diz, porque o Senhor já decretou a ordem, né? Eu pensei que eu nunca ia ouvir esse hino aqui, mas tudo tem um tempo, né? Eu gosto desse hino que só, viu? Glória a Deus. Livro de profeta Isaías, o capítulo 41. Glória a Deus. Uma palavra ao nosso coração. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade, né? Falar de Jesus é uma rica oportunidade. Glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, para pegar o rango, tinha lá uma mensagem. Pode pregar hoje. Soldado, você sabe que soldado não abre de jeito nenhum da guerra. E eu sou assembleiano. Você já viu assembleiano abrir, rapaz? Não abre de jeito nenhum. Assembleiano vai para a guerra e diz que Jesus é bom, maravilhoso. Isaías 41 e o verso de número 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Podeis sentar, por gentileza. O livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Essa passagem bíblica fala a respeito, né, de Jesus Cristo encorajando o povo de Israel, animando o seu povo, glória a Deus. Porque toda guerra, toda peleja, toda batalha, o povo tem que estar encorajado, né? O povo tem que estar animado. E Deus estava encorajando o seu povo, e estava reafirmando promessa, porque o nosso Deus é Deus de promessa, e Deus que realiza promessa, faz promessa e realiza promessa. Sabemos que Deus estava encorajando o seu povo, reanimando o seu povo, né? E estava reafirmando promessa, porque Deus tinha feito promessa a Moisés, Deus tinha feito promessa a Josué, Deus tinha feito promessa a Abraão, glória a Jesus, porque Deus é Deus que cumpre promessa. Então nós vimos também que nesse texto vai falar do poder de Deus sobre todos os reinos, sobre toda a gente, sobre todas as nações, o poderio, a majestade de Deus. Mas nós vimos que Deus também, além disso, a Bíblia vai dizer que Deus estava querendo que o povo confiasse unicamente nele. E por isso que Deus estava encorajando o seu povo. E a Bíblia diz mais uma vez: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então nós vimos que o próprio Deus, Ele que chama as nações, é Ele que chama os povos desta terra, é Ele que reúne os povos desta terra, para que adore, que enalteça e que exalte o nome dEle. Então nós vimos que Ele começa mais uma vez, Ele diz: olha, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Porque sabemos que eu e você é amigo de Deus. E quem é amigo de Deus tem um particular. Todo amigo, ele tem um particular com seu amigo. Você é amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você tem um segredo para com Deus. Você tem um particular para com Deus. E cada um tem esse particular, esse segredo com Deus. Porque Deus nos chamou. Aleluias. Deus tem capacitado
confortado o seu povo, tem encorajado o seu povo, mediante a guerra, mediante a batalha, mediante o deserto, mediante as dificuldades do dia a dia, que são muitas, porque sabemos que quando Deus reuniu, a Bíblia diz que Deus reuniu o seu povo, e teve um momento que teve um homem que reuniu o povo no pátio, e diz: olha, não tereis de pelejar, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Toda peleja que Deus está, tem vitória. Toda peleja que Deus está, Deus é aquele que está no começo, no meio e no fim. Porque Deus não deixa ninguém à tona. Deus não deixa ninguém à deriva. Se o meu e o teu barco está Jesus, pode ter certeza, vai ter vento, forte, forte. Vai ter tempestade, vai ter ondas gigantescas, vai ter. Mas o que eu quero lhe dizer, se você convidar Jesus para o teu barco, ele vai estar no teu barco, no começo, no meio e no fim. No começo, no meio e no fim. Porque Deus é Deus do começo, meio e fim. Nós sabemos que o homem é nato de fazer alguma coisa e depois desistir, parar, cansar na caminhada. Mas Deus só faz por completo. Toda obra de Deus é perfeita. Toda obra de Deus ele só faz com excelência. E nós vimos que agora ele estava encorajando o seu povo. Se ele estava encorajando o seu povo, era porque o seu povo estava desanimado. Você já ouviu alguém encorajar outra pessoa se está alegre, se está com bom ânimo? Não. Aleluia, só encoraja alguém quando alguém está triste, está desanimado. Aleluias, por isso que ele diz: olha, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Jesus escolheu a mim e a você. Se eu e você está aqui hoje, aleluia, dando glória a Deus e aleluias, enaltecendo a Ele, é porque Ele escolheu. E a Bíblia diz que quem Ele escolhe, Ele não rejeita. O homem rejeita, mas Jesus não. O homem despreza, mas Jesus não. O homem olha a aparência, mas Jesus não. Jesus vê diferente, Jesus trabalha diferente, Jesus age diferente. Por isso que em meio à guerra, em meio à luta, em meio à peleja, eu e você tem ânimo. E às vezes você pergunta: como é isso? Eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, mas eu tenho ânimo de dar glória a Deus, eu tenho alegria. É porque essa alegria não é sua, esse ânimo não é seu, este ânimo vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que encoraja, é Ele que chamou a mim e a você para enaltecer o nome dEle, para evocar o nome dEle, exaltar o nome dEle na beleza da sua santidade. Aí no versículo de número 10 ele diz: não temais, porque eu sou contigo. Glória a Jesus, aleluias. O interessante é que a palavra do Senhor nos diz: não temais, porque eu sou contigo. Glória a Jesus. E se você for analisar as coisas de Deus, parece loucura para o homem natural. Como é que eu não vou temer? A batalha é travada. Como é que eu não vou temer? As ondas são gigantescas. Como é que eu não vou temer? De um lado vem Faraó com seus carros, com seus cavaleiros de fogo. Como é que eu não vou temer? Aleluias. De um lado vem a afronta, de outro lado vem a afronta, na minha direita vem a afronta, na minha retaguarda vem a afronta. Como é que eu não vou temer? É porque a mão do Onipotente guarda a mim e a você. Aleluia, a mão do Onipotente guarda a tua família. Aleluias, a mão do Onipotente, aleluias, faz com que eu e você repouse em segurança, porque Ele tem guardado, Ele tem livrado a cada um de nós. Ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem
contra ti perecerão. Aleluias, pode se levantar contenda. Aleluias, pode, aleluia, mas eles serão envergonhados e confundidos. Porque quando Deus trabalha, Deus tem várias maneiras de trabalhar. E os nossos inimigos, aleluia, fica perplexo, fica confundido. Porque Deus trabalha. Aleluia, quando Ele pensa que vai na tua frente, Jesus tira você para a direita. Quando Ele diz, eu vou pegar na esquerda, Jesus disse, eu vou também na esquerda livrar ele agora. Quando Ele pensa que vai tirar você de um horário, aí Jesus diz, vai meu filho, hoje você não sai, hoje 8 horas não, hoje você vai sair, eu vou inquietar você, você vai sair 7:30 da manhã, aleluia, e você não diz como é, mas não é o horário, eu vou chegar cedo no trabalho, é Jesus dando livramento, é Jesus tirando, é Jesus dando socorro, é Jesus dando escape. Aí eu e você não entende, porque Jesus vê o que eu não vejo, Jesus faz o que eu e você não pode fazer. Aí a Bíblia diz mais uma vez, buscá-lo-ão as mãos, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. A palavra central hoje, Jesus me pediu para que eu falasse hoje, não temas. Aleluia! Não temas. Aleluias! Glória a Jesus! Por isso que Deus estava encorajando o seu povo, o povo de Israel. Aleluias! E automaticamente o Senhor diz na tua palavra, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Auxílio, ajuda, provisão, escape, aleluias, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluias, Ele é o nosso auxílio, por isso que Ele disse que Ele é o nosso auxílio. Ele diz, não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Ele é santo, o Santo de Israel, Ele nos ajuda, o Santo de Israel, Ele nos protege, o Santo de Israel, Ele nos dá força e vigor, Ele nos encoraja para a batalha, porque sabemos que na batalha há tempestade, na batalha tem luta, na batalha tem barreira, aleluia, tem dificuldade. Por isso que precisamos ser revigorados pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que Moisés agora falou a todo o seu povo, a todo Israel, e disse, Moisés da idade de 120 anos, sou eu hoje, já não poderia mais sair e entrar, além disso o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Nós vimos agora que Deus falou com Moisés, e nós vimos que Moisés agora estava preparando o seu sucessor, estava preparando Josué, aleluias, porque aonde tem Moisés tem Josué, aonde tem Josué tem Moisés. O que eu quero lhe dizer com isso, quando um cai o outro levanta, diz, bora lá, vamos lá, a batalha ainda precisa, vamos lá, aleluias. O evangelho hoje é diferente, o evangelho hoje quando um cai diz, fique lá, mas o evangelho genuíno e verdadeiro não, quando um cai, um vai lá, revigora através da palavra, dá uma injeção de ânimo e diz, não, vamos caminhar, vamos glorificar, vamos enaltecer, vamos prestar sacrifício ao Deus de Israel, aleluias, vamos colocar lenha nova no altar, vamos remover a cinza, vamos colocar água, porque
porque no altar de Deus tem lenha nova, tem água e tem fogo, aleluia. No altar de Baal, aleluia, às vezes não tem nem lenha, só tem cinza, mas no altar de Deus é diferente. No altar de Deus remove a cinza, coloca a lenha nova, coloca água, pode encharcar de água. Aqui é diferente, se a madeira pegar muita água, não pega fogo, mas o fogo de Jeová, mesmo tendo encharcado de água, pega fogo. Aleluia! No altar de papai é diferente. Pode botar água, aleluia, pode botar água, porque Jesus tem fogo santo, aleluia, para que queime no altar de Deus. E a Bíblia diz, glória a Jesus, que Moisés agora estava com essa idade de 120 anos, aleluia. E nós vimos agora que Moisés, ele disse: eu não poderei mais sair e nem entrar, aleluias, e não passarás o Jordão. Mas a Bíblia diz que ele estava agora preparando agora Josué. Mas o que me chama a atenção, que quando ele estava preparando Josué, ele chama Josué e ele diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Ele chama Josué e diz: vem cá, Josué. Ele diz: Josué, esforçai e animai-vos, não temais. Aleluias, glória a Jesus. Porque no âmbito espiritual, mesmo todo torado, né? Mesmo todo cansado, tem que ter força e vigor. Tinha momento que eu não tinha força nem nada. Eu passei por uma luta tão grande, não tinha força. Mas quando eu chegava na igreja, parece que eu tinha anestesia, que eu ficava animado. Aleluia, porque a palavra dá vigor a quem não tem nenhum vigor. Aleluia, a palavra de Deus renova as nossas forças. E agora nós vimos agora que Moisés disse: olha, esforça-te e anima-te, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. O nosso Deus nem deixa e nem desampara ninguém. Pode uma mãe que amamente seu filho esquecer dele ou dela, mas o Deus de Israel não esquece. Ele não esquece, ele sabe de tudo. E ele estava agora animando o povo de Israel. Estava agora animando o povo de Israel. Aleluias, aleluias, porque o Deus de promessa, aleluias, o Deus de promessa estava fazendo coisas grandes, aleluias. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhe dá, e tu farás herdar ela. Promessa de papai: esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluias. Bem assim, no âmbito espiritual, tem que esforçar e tem que ter bom ânimo. Aleluias. E nós vimos agora que Moisés reuniu agora Josué e todo o povo e disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluias, aleluias. Ele disse: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará e nem desamparará. Não temas e nem te espante. Aleluia. Não pode nem temer e nem ficar atônico, temorizado.
aleluias, aleluias. Olha, está vindo aí um grande exército contra ti, aleluias. Aí você diz: essa peleja não é minha, é de papai, aleluias. E a peleja de papai do céu, papai celestial, ele sabe fazer, ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar, aleluia. Por isso que ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Ele está contigo, com você, Josué. Ele está com você na guerra, ele está com você na batalha, aleluias. Ele diz: além dele estar com você na guerra, além dele estar com você na batalha, ele não deixará você sozinho. Aleluia. Porque Moisés estava animando, Moisés estava encorajando Josué, aleluias. Agora o que me chama a atenção, que eu já estou encerrando, porque eu não gosto de conversar muito, porque se deixar eu conversar muito, né? Aleluia, posso que as irmãs ainda façam alguma coisa ainda, aleluia. Mas chegou um momento agora, aleluia, chegou o momento de Moisés morrer. Aleluia. Enquanto Moisés estava vivo, Josué tinha Moisés para dar uma palavra de ânimo. Aleluia. Enquanto Moisés estava vivo, Moisés estava preparando o seu sucessor. Josué, tinha uma palavra de ânimo da parte de Moisés. Mas a Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Agora quem encorajava Josué era o próprio Deus. Labacé. Enquanto Moisés está vivo, Moisés encorajava. E enquanto Moisés morreu, agora o próprio Deus disse: agora é comigo, Josué. Agora eu e você e eu. Aleluia. Porque tem gente que diz: eu só fico encorajado se a irmã do círculo de oração me trazer uma palavra. Eu só fico animado se o pastor me trazer uma palavra. Eu só fico animado se o presbítero trazer uma palavra. O que eu quero dizer: fica animado, fortalecido, quando o grandão lhe fortalecer e o grandão abrir a porta da palavra. Aleluia. Esse sim, é esse que nos sustenta, que nos fortalece. Aleluia, aleluia. O leão da tribo de Judá, que estava encorajando o seu povo, animando o seu povo. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Porque o povo de Deus é um povo animado. Aleluias, o povo de Deus é um povo que glorifica e enaltece a Deus. O povo de Deus é um povo santo, é uma nação eleita, é sacerdócio real. Aleluia. E ele disse: olha, o próprio Deus agora falava: porque ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O Deus de Moisés agora estava com Josué. E o Deus que estava com Josué é o Deus dessa igreja. Continua visitando o seu povo, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Operou no passado, opera no presente e vai continuar operando. O teu Deus não te deixa. O teu Deus não te desampara. O guarda fiel, Jesus Cristo de Nazaré, Ele não te deixa só. Aleluia. Nessa peleja, Jesus está contigo. Aleluia. E Ele diz mais uma vez: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu te farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Por isso que Ele disse: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho, e então
prudentemente te conduzirá. Mas tem que comer a palavra, se alimentar da palavra. Aleluias. Porque o crente que não se alimenta da palavra fica anêmico. O crente, quando não se alimenta da palavra, aleluias, glória a Jesus, fica assustado por toda coisa. O crente, quando se alimenta da palavra, confia em disco voador, aleluia, confia, acredita em lobisomem, porque não acredita na palavra. O crente, quando não tem conhecimento da palavra, ele acredita, que Maria é que leva a Jesus. Mas o crente que tem a palavra, conhece a palavra, ele diz: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Porque ele se alimenta da palavra, e quem se alimenta da palavra não tem sede. Quem se alimenta da palavra tem força, tem vigor. Aleluias, aleluia. Mas pastor Haas, não tem provação. Quem diz que não tem? Tem deserto, tem provação, tem angústia, aleluia, tem tudo, meu filho. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, e como águias subirão, aleluia, porque a palavra do Senhor renova as forças. Por isso que ele diz: não se aparte da tua boca o livro, aleluias, porque tudo é pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem nos sustentado, é a palavra de Deus que tem nos guardado, é a palavra de Deus que tem nos purificado e lavado as nossas vestes pelo sangue do Cordeiro de Deus. E ele diz mais uma vez: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Aleluias. O Senhor nosso Deus é conosco, por onde quer que nós andamos. O nosso Deus é conosco. Aleluias, aleluias. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó e de Abraão é o nosso refúgio e fortaleza. Ele estava animando o povo, aleluias, porque o povo deve ser animado, fervoroso através da palavra do Senhor. Aleluias. Discoteca não anima, aleluia. Se discoteca animava, até hoje eu estava lá. Discoteca não anima, mas a palavra de Deus anima. A palavra de Deus preenche o vazio, aleluias, aleluias. A palavra de Deus cura as feridas, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, aleluias. Por isso que ele disse: olha, não aparte da tua boca o livro desta lei, aleluia. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, aleluia. Porque o nosso Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que estamos diante deste Deus, para glorificar a Ele na beleza da sua santidade. E nós vimos mais uma vez os Salmos de número 46, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia! Deus está no meio dela. Porque quem conhece essa palavra, porque tem aquele que encoraja e tem os mensageiros de Satã que desmotiva. Os mensageiros de Satã é aquele que diz: desista, não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum, pare, acabou, não dá mais, aleluia, vige, vai morrer, aleluia.
Mas o mensageiro de papai é diferente. Mesmo que ele não veja saída nenhuma, ele diz: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E se ele quiser, papai querendo, ele faz. Faz. E quando ele faz, só faz com perfeição. Perfeito. Aleluia. Deus está no meio dela. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. O salmista Davi, ele diz: os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. 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 Porque o povo de Israel precisava ser revigorado. Aleluia. Mas hoje em dia o povo só é revigorado se dizer pule, salte, aleluia, capoeira, aleluia, balé, faz isso, faz aquilo. Não, mas esse ânimo é a palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que traz vigor. E pela palavra nós somos sarados. Aleluia. Pela palavra o demônio bate em retirada. Pela palavra fortaleza é quebrada. Pela palavra cadeados e ferrolhos são abalados. Pela palavra à meia-noite, aleluia, Paulo e Silas clamavam, oravam ao Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Pela palavra cadeia não detém crente. Pela palavra ninguém segura crente. Pela palavra enfermidade não segura crente. Pela palavra nada consegue deter crente. Aleluia. Pela palavra crente é ousado. Eu digo não é ousado na chatice, mas é ousado dentro do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Ousadia na palavra. Aleluia. Pela palavra crente tem vigor. Pela palavra crente é restaurado. Pela palavra Jesus visita o teu pai, visita tua mãe, visita tua família. Pela palavra Deus visita o Parque São Rafael nos 4 cantos da terra. Pela palavra. E coloca tudo nos seus devidos lugares. Pela palavra. Porque Deus é Deus que opera no meio da palavra. Por isso que o centurião de Cafarnaum, ele disse: eu não vi tamanhas fé. O centurião de Cafarnaum, ele disse: eu não sou digno que o Senhor chegue debaixo do meu telhado. Mas ele disse: somente uma palavra o meu criado sarará. Somente uma palavra, enfermidade vai embora. Não resiste mal. Só pela uma palavra de Deus, uma palavra que sai da boca, aleluia, não volta vazia. Porque antes lhe apraz conforme a tua vontade e o teu querer. Porque a tua boca, a tua palavra tem poder, e a tua boca é para abençoar e não amaldiçoar. A tua boca é para abençoar a tua casa, a tua boca é para abençoar os teus filhos, a tua boca é para abençoar o ministério, a tua boca é para abençoar os pastores, a tua boca é para abençoar a liderança, a tua boca é para abençoar as autoridades, porque você é a atalaia de Deus, você é a atalaia de Deus, serve ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. Por isso que ele disse: olha, somente uma palavra, eu sou homem de posse, diga ao meu criado vem, ele vem, eu digo vai, ele vai, mas aquilo que ele necessita só o Senhor tem, libertação só o Senhor tem, cura só o Senhor tem. É quem trabalha por nós e peleja, é Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que eu conheço. É o Deus que passeia na fornalha e diz: olha, nós colocamos, aleluia, nós colocamos Sedraque, Mesaque e Abednego, mas tem um que está passeando, tem um quarto homem que está passeando. Ele passeia no fogo, ele passeia na água, ele passeia, ele é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus de cima, é Deus de baixo, é Deus das profundezas. Esse é Deus ao qual nós servimos. A Ele servirás e a Ele adorarás. Ao Deus que fez os céus e a terra.
Ao Deus que fez os céus e a terra, o nosso Deus. E aleluia, já estou encerrando. Aí ele disse: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam engolido vivo. Mas a causa que estamos aqui é porque o nosso Deus vive e reina para todo sempre. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Da Ramaseri Menassie. Alamanto Rebriano Kemenassuri Bicanehai. Por isso que ele diz: vire e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Guerras espirituais, guerras internas. Aleluias. Aleluia, porque tem vários tipos de guerra. E cada um sabe o que está passando. Aleluias. Mas o que eu digo nesta noite: chame aquele que pode cessar as guerras até o fim da terra. Corta arco, quebra lança, queima os carros do fogo. E ainda diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Porque quando tudo está perdido, Ele entra. Teve um momento que eu cheguei e disse: eu não tenho força mais. Teve um momento que eu andava na caminhada, na peleja, e digo: eu não tenho força. E teve uma vez que eu estava pregando na cidade de Rosário do Cateto. E eu cheguei no banheiro, chorei e fui pregar na festividade. E quando eu cheguei lá, eu digo: eu não tenho força mais, Senhor, para continuar na batalha e na jornada. Mas eu gosto desse Deus que quando você não tem, Ele tem. Quando você não faz, Ele faz. Quando você não é, Ele diz: eu sou. Por isso que ele disse a Moisés: diga, Moisés, que o eu sou enviou a voz. Quando eles perguntaram, diga: eu sou. Tarabaxé. Quando alguém perguntar, você diz: quem lhe trouxe aqui? Aí você diz: eu sou. Ele me trouxe. Quando alguém perguntar quem fez isso, você diz: o eu sou, Ele fez. E eu disse: eu não tenho mais força nenhuma. Aleluia. E nesse dia eu saí. Foi um dia, me lembro como hoje, um dia de quarta-feira. Eu saí do trabalho às pressas para pregar lá na festividade, na cidade do Rosário do Cateto. Quando chegou perto do Rosário do Cateto, quase eu viro o carro. Quando eu cheguei lá, quieto, não disse nada a ninguém. Cheguei lá animado, desanimado, triste. Cheguei, dobrei meu joelho e fui pregar. Aleluia. Quando eu comecei a ministrar a palavra, Deus usou o irmão, ele cantava no grupo dos irmãos. Ele disse: até quando o carro vai virar, eu te guardo. Alabaxera bacalá, rabacamante rebra calabacé, ramanta lebra camana churibicai. Porque esse Deus é Deus que traz livramento. Aleluia, é Deus que traz livramento. Evangelho, eu só prego o que eu vivo, o que eu vivi até hoje. Aleluia, aleluia. Por isso que eu digo: esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. E ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está convosco. Aleluia. O teu Deus está contigo. Aleluias. Aleluia. Alabante. Ralabassurimicalá. O Deus que fez os céus e a terra está contigo para te guardar. Aleluias. Aleluia. O Deus que fez os céus e a terra está com você. Aleluia. Esforça-te e tem de bom ânimo. Darabai. Mas glorifique este Deus, exalta este Deus que fez os céus e a terra. Alabante, porque esse Deus é fiel.
E ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Porque nós precisamos a cada dia ser revigorado, ser animado através desta palavra. Porque esta palavra tem poder. Aleluias em você. Aleluia, esta palavra tem poder. Porque Ele não deixará você só. Tem alguém aqui que está precisando de uma palavra da parte de Deus. Você não está só. Aleluia. Aleluia. Deserto não dura para sempre. Tem momento que demora o deserto. Tem momento que para chegar águas cristalinas demora um pouco. Mas chega, no momento de Deus, vai chegar. Alabacere manto. Lamancho rebraste. Mas Deus vai deixar confundido todos aqueles, aleluia, que tem pelejado contra ti. Deus vai deixar confundido. Aleluias. Porque Ele dá vigor e renova nossas forças. Alamancho remenahase. Agora sabemos que na luta foi o que Deus disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Não se atemorize, porque eu estou contigo. Porque esse estar contigo não quer dizer que não tem luta, mas no meio da luta Jesus está conosco. No meio da fornalha Jesus está conosco. Aleluias, tem providência, aleluias, e tem provisão, e tem escape para alguém aqui, familiar de alguém aqui. Já estou encerrando. Uma certa vez eu estava em Laranjeiras, o pastor Almésio disse: vai me representar? Eu digo: vou. Aí eu fui representar ele. Aleluias. E na época não tinha carro, ainda tinha só a motinha. Aleluias. E dessa vez eu fui sozinho na motinha e a Bíblia, peguei aquelas cordinhas de elástico, botei atrás da moto. Aí eu digo: eu não vou por aqui, lá pela entrada de Laranjeira não, eu vou pela fábrica, que é aqui logo a entrada de Socorro. Você vai direto, vai pela fábrica e sai lá em Laranjeiras. Fui pela fábrica. Aleluias, glória a Jesus. Preguei na cidade de Laranjeiras. Aleluia, uma festividade também de senhora, representando ele lá, que ele ia pregar e não pôde ir. Aí eu preguei, disse que Jesus é bom. Aleluia, na volta, aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Quando eu voltei na volta, tame chuva, e eu digo: eu não vou parar aqui, que aqui é uma escuridão, um deserto. E quando pensar que não, 2 motoqueiros se aproximou de mim e um disse: pare, motinha 125. Eu parei. Aleluia, já estou encerrando. Eu estou contando esse testemunho aqui para alguém saber que evangelho não é, tem seus espinhos. Aleluia. 2 motoqueiros chegou, parou assim, me cercou, eu parei. Quando ele parou, ele disse: me dê a moto. Eu digo: rapaz, só tem essa motinha para glorificar a Deus. Aleluia. Ele disse: não, rapaz, você é muito folgado, dê a moto. Eu disse: rapaz, só tem essa motinha para glorificar a Deus. Aí tem outro que estava o garupeiro de Travatar e disse: deixe, que aí é crente, eu sou desviado. Rabaxé, Lamantui, Camantarabastere, Manahai, Labantamantui, Camahai. Esse Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, porque Ele é Deus. Tarabacamante, Ramante. Na época ela era o pastor Marcos Paulo. Aleluia. Quando foi que passados os meses, ele voltou para a igreja de Laranjeiras. Quando ele estava pregando, ele disse: irmãos, eu quero pedir perdão. Aí o pastor Marcos Paulo, até hoje ele sempre diz: para perguntar ao pastor Marcos Paulo, ele disse: rapaz, eu fui assaltar um crente. Eu acho que ele estava pregando aqui. É um meu galegado, meu amarelado. Aleluia, mas eu não consegui não. Que quando eu fui roubar, algo dizia: não roube não, não tome 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 não, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele faz e vai fazer. Ele vai fazer, mulher. Tu ainda vai caminhar Betinha, aleluia, lá em Minas Gerais. Tu vai subir ainda, descer morro, vai subir, descer morro. Eu não falo para agradar ninguém não, porque se eu falar
de mim mesmo, Jesus me tora todinho. Axé, ramanterré. Vai subir morro, descer morro. Vai subir morro, descer morro. Ramancho, rebrai. Mas não vai faltar farinha. Não vai faltar azeite. Não vai faltar sapato, viu, mulher? Xeteré, ramancho, rebecalai. Ramancho, rubica, mantelebra fica, berrai. Ramancho, ramantelebra camachurro. Porque vai de encontro àqueles que têm lhe afrontado, mulher. Xandan lamancho, ramantelebra camanto. Aqueles que dizem, quem é essa? Quem é essa? Não sabe o processo. Xedepa, rapate, lebra cancho, rubica, ramancho, ramanto. Não sabe o processo. Que quando eu precisei trocar o teu sangue, eu troquei. E Jesus trocou. Quando precisou da força e vigor, Jesus deu. Porque Jesus é tremendo. Na terra, no céu e no mar. Nunca houve e não há problema para este Deus. Por isso que ele disse: eu te sustento, eu te guardo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Ramanta lá para comite. Ramanta lá para o manso. Inamasui kabahai. Ramancho ribicalamaste. Ramanto, porque naquele lugar ainda, pessoas desenganadas, tu vai botar a mão e vai ser curado. Pessoas desenganadas, tu vai botar a mão e papai do céu, papai, o Deus de Israel, vai operar prodígios, sinais e maravilhas. E os sinais seguirão os que creem. Aleluia, em meu nome, no nome de Deus. Comerão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. Alabaixo, ramante, lebrançuia, lamante, rebrananta, lebansarmeha, damanta, lebraste, menanahasuiriha, lamante, rebrante, lebrançuia, quemarraça. Porque Deus é Deus que tira por cima. Deus é Deus que tira por cima. Porque vai chegar muito presente lá. E Jesus disse que rejeita. Vai chegar muito alguém ranto. Mas milagre não se compra, mulher. Isso vai dizer, foi Deus que fez. Porque tem pessoas que querem pagar milagre com presente. Ou esse negócio, rapaz. Milagre que é papai que fez. Eu e você é um simples, mais nada. Aleluia! Aleluias! Porque Deus vai fazer coisas grandes. Esforça e tem de bom ânimo. E quando chegar o teu tempo lá, eu estou enterrando, mulher. Ainda não voltarás para Sergipe. Eu pedi discernimento aqui a papai. Quando ele fala, não tem jeito. E quando chegar o teu tempo, de imediato, tu ainda não voltarás para Sergipe. Ainda vai para outro estado. De outro estado voltarás para a terra. Lamanto, o Senhor dos exércitos, aleluia, a carruagem de papai do céu lhe levará para um outro estado. É uma passagem repentina. Aleluia, guarde esta palavra, porque vem da parte do trono de papai. Aleluia. Para eu pregar hoje aqui, só Jesus do céu. Eu já vi tanto número hoje, que a visão está meio assim. Eu digo, papai, me segura lá hoje. De repente tu vai para um outro estado, de repentino, o vento de papai, e depois tu voltará para cá. Porque o Deus que fez os céus e a terra, ele diz para ti: esforça-te e tem de bom ânimo. Porque ele é Deus que fez os céus e a terra. Agora ele guarda, porque ele é fiel.
Ele protege porque Ele é fiel. Glória a Jesus. O Deus que fez os céus e a terra tem um controle de tudo. Por isso que Deus estava encorajando o seu povo. Aleluias. Porque o Deus de promessa é o Deus que cumpre promessa em nossas vidas. E as promessas dele não caem por terra. Aleluia. Se eu e você buscar o Senhor, invocar o nome dele, buscar a face dele, aleluia, confiar nele, caminhar com ele, as promessas dele não caem por terra. Aleluia, as promessas dele não caem por terra. Ele tira você de cilada, ele tira você, aleluia, de armadilha, ele tira você de reunião, mas ele é Deus. Aramacha, alamantelemancho. Teve uma vez que quando eu estava na missão ainda, pode perguntar à irmã, dirigente de circo de oração, aleluia, terminou o circo de oração, ela me convidou para levar uma palavra, e me deram lá um negócio de bolo, parece que era uma torta de frango, e eu gosto muito de torta salgada, de frango, uma delícia, aleluia, e me deram uma torta, mas eu não senti de comer, aleluia, eu cheguei e disse, rapaz, eu não vou comer não, essa torta não, aleluia, guardei certinho por educação, aleluia, e quando terminou, eu disse, irmã senhorinha, eu não estou sentindo de comer essa torta não. Ela disse, meu filho, então deixe, aleluia, já que não está sentindo, meu filho, não coma não, aleluia, eu quando não sinto, eu não como, eu já estou encerrando isso aqui. Aleluia, eu sou assim, ela falou comigo, ela disse, olha meu filho, se eu sentir de não comer, eu não como, e se eu sentir de não viajar, eu não viajo, eu tenho essas duas coisas comigo, e eu digo, irmã senhorinha, ela é uma irmã de 60 e poucos anos, eu digo, irmã, já tentei trazer ela por aqui, mas ela não é meia matuta, mas eu ainda vou trazer ela aqui com o nome de Jesus, aleluia, aí eu chego, ela disse, ela disse, faz o seguinte, eu tenho um lá, Rec e Rambo, é uns cachorros lá, a gente, né, eu não vou armengar não, vou dizer como foi, aconteceu como foi, aleluia, ela disse, a gente chega lá, irmão Hales, e dá a eles a Rec e a Rambo, aleluia, e a gente fica tudo tranquilo, eu digo, tá certo, e a gente passa pela irmã, que tá tudo tranquilo, quando ela chegou, ela deu a Rec e a Rambo, quando foi no outro dia, aleluia, pode perguntar a ela, aleluia, pode dizer, foi isso, foi verdade mesmo, pode perguntar, aleluia, e está gravado, aleluia, eu digo, ela disse, eu tenho dois lá, é Rec e Rambo, eu digo, ela disse, deixa lá, ela deu, quando foi no outro dia, eu estava na Macedo, e só via o telefone, pri, e eu não podia atender, que lá não atende para o telefone pessoal, e eu digo, meu Deus do céu, eu digo alguém, eu digo, a esposa não é, que a esposa liga por daqui, eu digo, a família sabe que liga para aqui, eu digo, não é, quando no horário do almoço que eu retornei, tinha 15 ligações, eu digo, da irmã senhorinha, eu digo, meu Deus, vou ligar, foi alguma coisa, quando eu liguei, ela disse, pastor Hales, você não sabe o que aconteceu, eu digo, foi, ela disse, eu não sei o que é que tinha não, Rec e Rambo morreu, Labacera, mantibi, remai, labassuriá, mas Deus tira por cima, nego pensa que crente não passa por processo, é só glamour, porque hoje é status, glória, maravilha, aleluia, hoje é canela de fogo, tocha, meu Deus, reteté de papai, glória, manto dos mantos, aleluia, evangelho é muita coisa, evangelho você passa por cada uma, evangelho você engole cobra e escorpião, mas Deus está contigo, esforça-te, tem de bom ânimo. Farofa não pega você, macumba não pega você, se pegasse eu estava já doido, porque era tambor a noite toda, era terreiro da frente, terreiro vizinho, parede meia, tudo, pão, a noite toda, pão, eu digo, como é que eu vou dormir, Jesus, e amanhã trabalhar o dia todo, mas Jesus guarda, o guarda fiel, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, aleluia, as flechas do mal não lhe tocam,
Aleluia, porque tu tem o capacete, tu tem o escudo aleluia, o escudo de Jesus, tu tem a coraça, tu tem a vestimenta celestial, aleluia, tu tem a vestimenta celestial, aleluias, aleluia, aleluias, aleluia. Ela disse: eu vou tomar satisfação com a irmã. Eu já estou encerrando, sério meu irmão, aleluia. Eu digo: não, irmã, deixa para lá. Ela disse: vou. Aí o esposo dela na época é falecido hoje em dia, na época era vivo. Disse: vamos dar parte. Eu digo: não, crente não dá parte de outro crente, não. Não é assim que se resolve, não. Aleluia. Ela disse: vou dar parte, porque como foi com o Rec, com o Rambo, era com você, aleluia. Mas tem crente que é debochado. Quando perguntou a ela, quando a irmã Senhorinha perguntou a ela, disse: irmã, rapaz, aquela torta que tu deu, ofereceu o pastor, ele não comeu não, ele levou para cá, disse: não comeu não, aleluia. Disse: o que foi? Eu disse: eu dei a Rec e a Rambo, os dois morreram. Ela disse: era para ser ele mesmo, viajar. Alabante, Lamante lebranca masuribicana, Lamante rebana labasuribicamante, Lamante rebana masuribicahai. Você vê o que é crente, mas crente não pode pagar mal por mal. Crente se paga mal com bem. É fácil? Não. A natureza quer vingar, a natureza quer fazer o mesmo, mas eu e você não pode. Porque eu e você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Sabe o que aconteceu com essa irmã? Não foi que eu desejei, não. Eu gosto de explicar aqui, que aqui é uma igreja que tem que explicar tudinho, porque às vezes reverte totalmente diferente. Você entenda como é a coisa, tá? Aleluia, aleluia. Ela sabe o que aconteceu? Deu CA nela, estado terminal. Aleluia. Chegaram uma certa vez e disseram: Harris vai fazer uma oração. Sabe o que aconteceu? Eu digo: oi, eu quis empinar o nariz e dizer: está pagando. Aí Jesus disse: tem uma vergonha na cara, Harris, vai lá e faz a oração, perdoe ela. Porque tem alguém aqui que tem que liberar perdão com alguém. Só vai prosseguir, só vai ter produtividade, tanto material quanto espiritual, quando pedir perdão. Enquanto não pedir perdão, está bloqueado no mundo espiritual. Aí eu cheguei, ela falava bem baixinho. Quando eu cheguei para fazer oração lá no Siqueira Campos, ela disse: me perdoe, porque as coisas é revelado. Tudo um dia é revelado, irmão. Aprenda isso com o papai. Tudo um dia é revelado. Nada fica por trás do tapete. Ela chegou e disse: Harris, amando de fulano de tal, que eu não posso falar o nome dessa pessoa aqui, porque não faz parte mais da minha alçada. Essa pessoa disse: amando de família fulano de tal, pediram para colocar veneno para te tirar a tua vida. Mas me perdoe, você me perdoa, eu digo: me perdoe, eu digo: está perdoado, minha irmã. Vá em paz no nome de Jesus. Quando foi com 2 dias, ela descansou no Senhor, no nome de Jesus, e que Deus abençoe.